a mais um episódio do podcast da Vale da Web. Aqui na voz, Luciano Arthur, continuando o tema da semana passada. Não tem como ignorar, não se pensa em outra coisa e a vida está difícil, está complicada e eu sou obrigado a falar sobre o que eu falei na semana passada. Sobrevivência, marketing, coronavírus, parte 2. Veja bem, uma coisa bem importante. Eu não consigo falar sobre o que a gente vinha falando nos vários episódios aqui, que é só marketing focado para sites, que é o tema principal de todos os nossos episódios aqui nesse podcast. Eu, Luciano, estamos em Blumenau, Santa Catarina. Temos uma empresa aqui que é a Vale da Web, é uma empresa de criação de sites e lojas virtuais, e estamos passando o problema que todas as empresas, ou praticamente quase todas as empresas, né? Porque salvo exceções que os mercados estão vendendo, boa parte dos outros negócios não estão nem atendendo nem nada, porta fechada, sem fazer negócios, tentando sobreviver em casa no home office. Para quem é da área de desenvolvimento, por exemplo, que é o nosso caso, o barco continuou andando, ou seja, os trabalhos continuaram, cada um na sua casa, organizados e fazendo a coisa acontecer. Agora, para quem, por exemplo, um caso que eu falei hoje com um contato de um amigo aí, um amigo meu, ele trabalha com móveis, né? Móveis, instalação de móveis sob medida, ou seja, ele não pode instalar um móvel porque o cliente não quer receber ele naquela hora por causa da questão da situação que está o Brasil hoje, ele não pode fazer absolutamente nada. E ninguém quer comprar, ninguém quer colocar dinheiro na frente sabendo que não se sabe o que vai acontecer. Como eu falava no último episódio, não se tem ideia do que vai acontecer. Muito bem, vou falar agora sobre a questão dos temas da semana passada e eu quero comentar uma situação que semana passada, só para relembrar, eu falei sobre ideias, né? A primeira semana do dia 16 até o dia 23, ou seja, aquele de segunda a segunda, digamos, não, segunda a segunda não, vou pegar aqui dia 16 até o dia 20, que foi os 5 primeiros dias úteis, né? O desespero tomou conta, né? Eu, principalmente como proprietário de uma empresa com funcionários para pagar, o desespero toma conta, né? Sabendo que, meu Deus, semana que vem o pessoal não vai pagar boleto, começou uma loucura, né? O que acontece nessa história aí? Realmente, alguns pagaram boletos, outros ligaram tendo prestações de R$ 1.500 para pagar. Luciano, só posso pagar R$ 300, pode ser, porque 70% dos meus clientes não pagaram boleto, estou ferrado, né? Então, na outra semana, que foi a semana aí do dia, deixa eu puxar aqui, a semana seguinte, né, que pegou aí do dia 23 até o dia 27, né, que foi basicamente a segunda semana em casa, né, aqueles 5 dias úteis em casa, mais clientes não pagaram boletos, né? Então, só para ter uma ideia do que eu falei no último episódio, isso automaticamente aconteceu. E eu falava que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente e aconteceu de ninguém, ou melhor, 30%, 40% dos nossos clientes não pagarem boleto, outros cancelarem contrato, diminuírem contrato, está acontecendo. E naquela semana passada, eu falava sobre a importância de você parar, olhar para o seu negócio, ou para a sua vida pessoal e entender o que você vai fazer agora. No meu caso, especificamente, foi focar loja virtual, foi trabalhar em cima de loja virtual. E na semana passada eu falei que foram 3, 4 lojas fechadas a toque de caixa, porque a gente viu que loja virtual era o negócio do momento. Hoje, dia 2 de abril, eu já fiz 5 orçamentos de lojas virtuais, já fechei hoje, 2 de abril, fechei 3 lojas virtuais. Ou seja, nesse sentido, a coisa está acontecendo para o mercado de lojas virtuais. Todo mundo está partindo para a loja virtual. Inclusive o cara da verdureira da esquina, o cara da padaria, o cara do açougue, né? Nós fizemos semana passada site de açougue. Então, assim, loja virtual de açougue. É uma situação que a gente não imaginava que isso iria acontecer. Pegando esse gancho, falando sobre essa questão de mudança de mercado, nesse sentido, as pessoas querendo loja virtual, as empresas querendo trabalhar com isso, pegando esse gancho, foi uma ideia que a gente teve e executou
e deu resultado? Não recebemos o mesmo valor que era um mês atrás, quando a gente vendia a loja e cobrava o valor que era para cobrar. Como eu falei no último episódio, a gente está cobrando 70% a menos no valor inicial, ainda deixando o cliente pagar parte do valor da entrada para frente. Claro que tem uma mensalidade, mas a mensalidade é pequena, né, se comparar com o total de vendas que a gente vem fazendo ou vinha fazendo. E um ponto importante, olha só o que eu vou falar agora. Vai no Google e procura novo, bota R7, que é lá o portal de notícias da Record, lá, R7, espaço novo normal chinês. Você vai cair no primeiro link uma matéria falando que na China, no momento atual que estão vivendo lá, ou seja, no período onde a tal curva da pandemia ela reduziu, nesse exato momento as pessoas estão 100% a maioria em delivery, ou seja, o novo normal chinês lá já está, claro que é lá, né? Porque chinês está lá dentro, né? O novo normal chinês é delivery e serviços home office, ou seja, as pessoas estão saindo lá do problema, mas elas continuam e se acostumaram com uma situação do delivery. Quem nunca pediu delivery, pediu agora nesse período no Brasil. Quem nunca pediu delivery na China, pediu agora nesse período ou no período que eles passaram. Vocês estão entendendo, ou você que está me ouvindo aí, né, provavelmente está ouvindo sozinho, você está entendendo o que está acontecendo? Simplesmente no Brasil, ele vai passar por essa fase que a China está passando agora, da tal baixa da curva. E nesse momento da tal baixa da curva, as pessoas vão continuar dentro das suas casas pedindo comida, pedindo supermercado, pedindo açougue, tudo online. Então, olha o que pode acontecer, né? Como os mercados são malucos. Para quem vende loja virtual, ótimo. Para quem é mercado, para quem vende comida, ótimo. Só que toda uma outra cadeia vai se destruir nesses dias agora, né? Vai se complicar de um jeito, como é o caso do móveis sob medida, como eu citei ali, né? É uma cadeia que está parando de vender, tem funcionário para pagar. Tá certo, tem um monte de negócios do governo, mas mesmo assim o processo é outro. Ouvia hoje Edio Albert da Geração de Valor, né? Quem escuta aí o app do Geração de Valor, se não escuta, entra lá porque é fantástico, né? Flávio Augusto, equipe ali, é incrível. Ele comentava hoje sobre a questão de se readaptar-se, ou seja, o mundo que a gente vai viver agora, daqui para frente, não é o mundo que era antes do coronavírus. Ou seja, não é o mundo até dia 15 de março que você estava bem nas suas vendas, que você estava entrando, estava legal, estava bom e começou o negócio. E aí você viu que acabou-se o ano para você nesse período porque simplesmente mudou toda a lógica do jogo. E nesse momento, o que Edio Albert cita é que justamente você tem que se adaptar ao novo. Ou seja, hoje eu passei para os meus clientes um vídeo justamente falando sobre formas novas de apresentar um orçamento, por exemplo, né, com um programinha que grava a tela. Como é que faz para gravar a tela? Você manda um PDF para o cliente, você explica em tela, detalhado em vídeo, manda para o YouTube, manda um link não privado, lá, um link privado para o cliente e ele acessa aquele orçamento de uma forma diferente. Você tem que se adaptar a situação nova que está acontecendo. Então, inclusive no áudio lá no vídeo do Edio Albert, ele falava que simplesmente o depois não será igual ao que nós estávamos vivendo, ou seja, acabou, aquele foi passado. Você vai ter que se readaptar. Se você estava vendendo bem, não importa, você vai ter que se readaptar e começar um jeito diferente de venda para você entrar no mercado de novo. É maluco isso. Eu aqui consegui, em uma semana, entender a situação e mudar rapidamente. Deu certo? Digamos que está dando, mas ao mesmo tempo, se a gente aumenta o número de venda de lojas virtuais e outros clientes param de pagar boletos, estamos complicados também. O mercado vai complicar no geral, para a maioria dos negócios, não tem muita escapatória. Tá? Então, nesse sentido, é uma coisa muito maluca que a gente está vivendo. Então, faz essa pesquisa ali do R7, novo normal chinês, que você vai ter uma noção mais detalhada do que eu estou falando. Por outro ponto agora, a gente não sabe, assim como eu falei semana passada, não tem ideia o que vai acontecer semana que vem, ou daqui a 10 dias, 15 dias. Dizem que no Brasil, até o dia 20, as coisas vão ficar mais maluca, impossível. Não sei, não dá para saber porque você olha jornal aí, a coisa tá feia, né? É jornal mentindo para derrubar governo é uma coisa maluca.
O que a gente tem que fazer? É simples, tá? No meu ponto de vista aqui, você tem que estudar. Vai para casa, você está em casa, né? Você não vai para casa, você estuda. Eu fiz curso já agora nessas semanas aí, confesso que trabalhei das 9 até meia-noite todos os dias, ou seja, no outro dia eu estava podre, eu tinha que dormir até 9, 10 horas para conseguir levantar e trabalhar até a meia-noite de novo. Então, esse é o meu período em casa, né? Eu estou trabalhando muito mais. Tenho uma filha de 7 anos, conversei com ela, disse, filha, tá assim, 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 você tem que entender. Papai tem que trabalhar de casa, tem que fazer as coisas, mamãe também, tal e coisa. Beleza, ela entendeu, a coisa rodou e está rodando. Só que chega a ser, é um pecado, né? A gente ficar tanto tempo trabalhando focado, mas é uma situação que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se vai ter dinheiro, né, para deixar tudo em ordem como as coisas estavam até dia 15 de março, né? Depois começou a piorar. Então é um negócio muito maluco. Então, nesse sentido, estude. Esse é o ponto. Falando em estudar, eu vou colocar aqui já, na semana que vem, eu vou passar uma aula exclusiva, tá? Você pode entrar nessa aula, ela vai estar dentro do meu site particular, não é na Vale da Web, é no meu site particular, que é lucianoartur.com.br/aula exclusiva. Você vai ter uma aula sobre empreendedorismo, SEO e coronavírus. Não vou falar tanto de coronavírus, mas vou falar sobre o que eu já citei algumas coisas aqui no podcast, sobre o que eu fiz, o que eu mudei, o que eu ajustei, o que deu certo, né? E vou falar sobre a questão do empreendedorismo também nesse ponto e a parte de SEO que também ajudou na parte do momento do coronavírus. Tá? Então eu vou falar sobre isso nessa aula. Eu vou deixar essa aula gravada provavelmente para quarta-feira da semana que vem. Tá? Então fique atento aí, já se cadastre, entre lá, coloca o seu e-mail e seu nome lá para você receber. Assim que eu disponibilizar a aula, eu envio para o seu e-mail essa informação da aula. Muito bem, seguindo aqui na minha batida de pontuações para eu falar aqui nesse podcast de hoje, eu vou falar agora só um pouco sobre a questão, já falei sobre as lojas virtuais, né, que a gente focou nesse produto de loja virtual local, está vendendo legal, né, produto, eu vendi, por exemplo, entre ontem e hoje, dia 1º, dia 2, 2 lojas no ramo de roupas infantis, né, ou seja, tem criança crescendo, tem grávidas que passam o dia, não são mais grávidas, começou, né, nasceu, e aí muitos que estão ali perto de ganhar neném, muitas mulheres tem que comprar, né? Infelizmente vão ter que comprar, por mais que o período é de recolher o dinheiro, digamos assim, né? Então, essas empresas de roupa infantil, por exemplo, de moda bebê, digamos assim, né? Desde produto para bebê e criança, precisam vender e elas estão com as portas fechadas, né? Por não ser um serviço essencial, como intitula lá nessas questões do governo. Então, é um negócio meio maluco e complicado. Falando um pouquinho agora de marketing, olha só que maluco isso, tá? Primeira semana é meio maluco, é um negócio que o pessoal já parou, porque viu que o bicho estava pegando, e aí o que começou a acontecer com os nossos clientes, os trocentos analytics que a gente tem acesso de clientes? Simplesmente, do Analytics que eu falo aqui, para você, caso você não entenda, Google Analytics, né, a ferramenta que mede os acessos do site. O que aconteceu com esses Google Analytics dos nossos clientes e até o nosso? Simplesmente começou a cair. A queda da semana 15, que seria domingo até dia 22, que no outro domingo, teve uma queda aproximada de 20% nos acessos, numa média assim, geral. De outro lado, da Vale da Web também foi essa média. Na segunda semana, caiu, digamos assim, se a gente comparar com uma semana normal, vamos para 40% a 50% de quedas de acesso. Tá? E geral, galera, e geral. O que aconteceu? Olha que maluco. O que aconteceu na terceira semana? Ninguém aguenta mais ficar em casa. E nessa terceira semana, simplesmente o Analytics começou a subir. A maioria das empresas começou a ter o seu Analytics na subida. Tá? Nós, Vale da Web, recuperamos de um jeito fantástico. Loja virtual? Tem a ver. Pesquisas sobre conteúdos que estão no nosso blog para ajudar, para estudar, dúvidas sobre marketing, também tem bastante pesquisa sobre isso. Então, a gente reverteu o placar agora na terceira semana, voltando ao normal, que era enfim, antes do que foi começado a falar sobre coronavírus. Então, é tudo muito doido, né? Então, orçamento essa semana, hoje é dia 2, quinta-feira,
Já passaram 4 dias? Teve orçamento? Teve. Segunda, teve terça, teve quarta. Eu quase me senti como se fosse uma semana normal, tirando o coronavírus. Então, é um negócio muito maluco. Tá? Eu não sei agora a que ponto se converte esses projetos ou não. Há um ponto importante, né? Naquela semana que antecedeu aí o início do mês de abril, eu tive propostas, por exemplo, que foram aprovadas por clientes. E essas propostas que foram aprovadas por clientes, 2 delas que foram aprovadas na última semana, que não é uma coisa normal, só 2 propostas numa semana ser aprovada, é pouco, tá? E essas 2, o que me falaram? Olha, vamos fechar, Luciano, tá tudo certo, gostei da proposta, vamos tocar adiante. Porém, vamos esperar esse negócio do coronavírus dar uma baixada aí, depois a gente volta a conversar, mas tá fechado. Ou seja, né, deixei de ganhar entrada e a coisa complica, né? Ou seja, eu não tive nem o contrato assinado, nada, somente essa questão de deixe para frente. Quando é o para frente? Não se tem data, não se tem ideia de quando isso vai acabar. Mas o certo é que nessa terceira semana, a maioria dos negócios está revertendo ali no Analytics e está começando a subir de novo. Então, é muito maluco isso aí. No mais, é isso por hoje. E só para lembrar, caso você queira aí estudar, né, queira aprender alguma coisa diferente nesse período aí parado, eu tenho um curso de Google Meu Negócio, publicado lá no site do Udemy. Hoje, se eu não me engano, ele está no valor ele é padrão geralmente R$122 e hoje ele está em 85. Caso você queira, tenha interesse aí em fazer um curso lá comigo, tem um curso de 5 horas ensinando como posicionar no Google, né? E isso é muito importante que quando acabar esse período do coronavírus, quando alguém for pesquisar, você pode estar lá posicionado dentro da sua cidade. Caso você tenha interesse, entre em contato comigo, acesse o site da Vale da Web, lá no site da validaweb.com.br tem o meu WhatsApp direto, pode pedir lá que eu faço um cupom de desconto para ficar um valor bem bacana para você fazer esse curso. O valor lá está 85 hoje publicado, eu consigo fazer um valor legal. Me chama no WhatsApp que eu consigo trazer essa ideia aí para você. E qualquer necessidade de suporte pode contar comigo diretamente pelo WhatsApp. No mais, deixo aí um grande abraço. Espero que você estude bastante aí nesse período, né? Para quem está com essa possibilidade. Acredito que tem muitas pessoas que estão escutando, estão trabalhando feito louco também, igual eu. E outros talvez não, porque não tem como. Então, estude bastante, porque quando essa pandemia terminar, acabar, o mundo volta e volta totalmente diferente e você tem que estar preparado e ciente que o bicho vai pegar daqui para frente. Grande abraço e até o próximo episódio.